Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. Agora para falar de Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, dia 8 de maio, tem Botafogo e LDU. O Fogão tentando aí manter a sua recuperação na competição, perdeu os 2 primeiros jogos, venceu o último e tem um adversário duro, né? Um time que vai muito bem em competições sul-americanas, que é a LDU do Equador. E para me ajudar nessa análise, estou com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Tudo bem? Vamos que vamos para essa noite de Libertadores. Vamos trazer um embasamento em números, padrões, estatísticas de Botafogo e LDU para este confronto, para auxiliar você, apostador, a fazer as suas apostas lá na Bet Nacional. O jogo que vai ser às 9h30 da noite, lá no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Né? Lembrando que as equipes se enfrentaram, né, no duelo de ida dessa primeira fase e deu LDU, né? Venceu 1-0 lá na altitude de Quito. A gente tem que colocar aí realmente em questão a altitude, né? A LDU ela é muito forte e atual de seus domínios. A gente já vai observar que para esse confronto no Newton Santos o Botafogo é favorito. Mas antes disso, vamos trazer algumas estatísticas, né? Alguns dados para embasar melhor esse confronto. Botafogo do técnico português Arthur Jorge tinha emendado 4 vitórias consecutivas, mas aí, nesse final de semana, perdeu para o Bahia, né, pelo Brasileirão 2-1, né? Então, interrompeu essa sequência de 4 vitórias seguidas. Já a LDU vem de 3 vitórias consecutivas, né? Nos últimos 5 jogos, um empate, uma derrota e essas 3 vitórias nos últimos 3 jogos. A situação nesse grupo está muito embolada, Matheus. O Botafogo é o quarto com 3 pontos. O lanterna, né? O quarto. É o lanterna do grupo. Mas a LDU, que é a segunda, tem 4. Exatamente. Né? O líder, que é o Júnior Barranquilla, tem 5. Né? E a outra equipe dessa chave, que é o Universitário do Peru, está na terceira colocação também com 4 pontos. Então, o Botafogo, se vencer, entra no G2. Pode até ser líder, né? Dependendo da diferença de saldo de gol. Né? A LDU que vem fazendo uma boa temporada, tá em terceiro lugar lá no Campeonato Equatoriano, mas em 10 partidas tem 8 vitórias e 2 derrotas, beleza? A gente traz estatísticas também em termos de gols. A média do Botafogo de gols marcados é um destaque, a gente tem que trazer aqui porque é quase 2 gols marcados por jogo. Claro, a gente precisa relativizar um pouco, porque a gente está considerando gols em toda a temporada, teve o Campeonato Carioca, mas a gente pôde observar recentemente que o Botafogo vem em uma sequência boa, marcando gols em todos os jogos, vinha de 4 vitórias consecutivas, né? Então a gente tem que colocar isso aí no páreo, beleza? Em termos de gols sofridos, exatamente a mesma média, praticamente um golzinho sofrido ali, 0,96 das duas equipes. O Botafogo vem fazendo gols em praticamente todos os jogos, né? Tinha feito 5 no Juventude, aí fez 2 no Flamengo, fez 2 no Vitória, fez uma média alta. Fez um contra a equipe do Bahia, então é um time que realmente mantém aí, fez muitos gols no Campeonato Carioca, é verdade. Exato. Mas com o Arthur Jorge, o ataque vem se reencontrando. O time joga praticamente num 4-2-4, né? Então um time ofensivo, muito ofensivo. Né? E já por isso a gente vai trazer agora padrões das equipes que vão justamente de encontro com essas informações que a gente acabou de trazer. O Botafogo ele vem de 7 jogos consecutivos marcando gols. Né, Fábio? Isso. A LDU, a gente traz um momento aí muito bom da equipe equatoriana, que são 6 vitórias nos últimos 8 jogos. É um time que começa bem o campeonato equatoriano, é um time que é muito forte em seus domínios, né? Vamos ver como vai ser agora. Fora de casa nem tanto, né? Tanto que perdeu, a única derrota foi para o Universitário lá no Peru, que não é um adversário tão forte, né? Na verdade, é considerado o time mais fraco do grupo. Exato. Que o Botafogo, inclusive, venceu com facilidade no Newton Santos na rodada passada. E aí a gente também tem uma estatística entre eles, né? Foram 3 jogos na história entre Botafogo e LDU. Em todas essas partidas a gente teve menos do que 2 gols. Exatamente. A gente traz 3 jogos aí, foi uma partida 1-0 e as outras 2 0-0. A última foi 1-0 lá no Equador. Em Quito, Mas para esse jogo eu até acredito que a leitura pode ir um pouco de encontro com essa estatística aí de confrontos diretos. Afinal, tende a ser um jogo aberto, afinal o Botafogo ele precisa da vitória, né? Ele começou muito mal a competição, perdeu os 2 primeiros jogos, vai jogar em casa, precisa buscar o resultado, tem um ataque muito forte, né? Teve essa mudança com o treinador Arthur Jorge, que o time propõe mais o jogo, é mais ofensivo, então imagina um jogo um pouco mais aberto, uma tendência de sair, eu diria, mais de um gol nessa partida. Eu acho que a LDU ela vai fazer algo que fez contra o Fluminense na Recopa. Na Recopa. Tudo bem que tinha vantagem no primeiro jogo, que venceu, mas foi um time que jogou muito defensivamente, até usando antijogo ali. Acho que a LDU vai tentar se fechar mais. Sim.
né? Aí vamos ver o quanto o Botafogo vai conseguir ser criativo ali, conseguir furar essa barreira, né? Essa retranca. Sim. Que eu acho que a LDU vai ter, sobretudo ali no início do jogo. Perfeito. Então acho que o contexto ali dos primeiros minutos pode dar o tom, né, do que vai ser o jogo. Eu imagino que realmente o início do jogo vai ser muito truncado, né? Mas eventualmente com o Botafogo conseguindo fazer um gol ainda no primeiro tempo, aí a expectativa eu diria que seria, de fato, de sair ainda mais um. Vamos chamar o Momento Beto Nacional agora. Vamos analisar as cotações lá no site para a gente trazer esse embasamento, né, em termos de apostas esportivas. Vamos buscar as melhores cotações possíveis com base nessas análises que foram feitas pré-jogo. Em termos de resultado final, Fábio, favoritismo grande. Favoritismo do Botafogo, né? Um alto favoritismo. Acho que muito por jogar lá no tapetinho, né? Apesar de ter perdido lá para o Bahia no final de semana, é um time muito forte, né? Quando joga nos seus domínios. Achei até baixa, achei que estaria uma odd mais próximo de 1,90, né? Justo. Mas favoritismo grande do Fogão. Essa que é a grande questão, né? Eu acredito em uma vitória do Botafogo, também acredito que exista o favoritismo, mas essa odd eu particularmente considero ela muito baixa, né? A gente vai estar muito exposto ao risco aqui. A LDU não é uma equipe fraca, mesmo jogando fora de casa, né? A gente destacou a força da equipe equatoriana, atuando em seus domínios, mas não é um time besta, não é um time qualquer, beleza? Não dá para relativizar e achar que pode até acontecer de ser uma vitória fácil do Botafogo, mas essa não é a tendência. Deve fazer um ferrolho ali no início do jogo, pelo menos, tentar conter o Botafogo. Então acredito que deve-se ter um pé atrás no Fogão, beleza? Minha recomendação seria o quê? Fica ligado na vitória do Botafogo no ao vivo. Se ver de fato que um cenário ali com 15 minutos, 20 minutos de jogo, o Botafogo tá propondo muito jogo, tá conseguindo furar a defesa da LDU e ainda não conseguiu marcar um gol, essa odd aí da vitória do Botafogo, ela vai subir, você vai conseguir buscar ela uma cotação ainda maior, um retorno maior, certo? E você já vai tendo assistido o jogo, tendo assistido os primeiros minutos, já vai conseguir identificar uma tendência a realmente ter uma vitória da equipe carioca. E o ambas marcam, Matheus? Tu acha que é possível pelo estilo de jogo do Botafogo, ser um time que joga ali com muitos atacantes, que precisa muito da vitória, né? Um jogo que se o Botafogo porventura perder, vai deixar a classificação ali mais complicada. Dá para esperar ambas marcam desse jogo? Eu teria meu pé atrás. Inclusive, as odds são muito parecidas, o que indica que existe uma tendência muito difícil da gente prever algo em termos de... O ambas marcam, nesse caso aqui, a gente pode tratar como a LDU fazer gol ou não, basicamente, né? Porque o Botafogo acho que vai fazer. Espera-se que o Botafogo vai fazer pelo menos um. Então, assim, a gente tem uma cotação de 1,89 para que ambos marquem, e para o ambas marcam não, a gente tem uma cotação 1,85. Então, eu também ficaria de fora nessa aí, acredito que é muito difícil prever. Prefiro ficar de olho, realmente, em termos de gols. Vamos dar uma olhadinha enquanto está pagando aí os gols para essa partida, beleza? O próprio site da Beto Nacional ele já precifica aí que tá muito difícil de prever algo para esse jogo. Por quê? A cotação do mais de 2,5 e do menos de 2,5 gols, ela é exatamente igual. A gente tem uma odd aí de 1,87 para os dois contextos. E aí, Fábio, o que é que você espera? Se a gente pegar o retrospecto entre os times, né? É mais para o under, né? Menos do que 3 menos gols. do que 1,5 até normalmente, né? Eu imagino que, se eu for dar um palpite aqui, seria 1-0, 2-0 Botafogo talvez. O 2-0 Botafogo, eu imagino, se o Botafogo conseguir fazer 1-0 ainda no primeiro tempo. Se o primeiro tempo terminar 0-0, aí sim, imagino que o Botafogo vai conseguir fazer outro golzinho no final. Menos de 2,5, eu acredito que seja uma boa pedida. Fica muito na dúvida como o Botafogo encararia o jogo depois de fazer um 2-0, por exemplo, sim, né? E a LDU tendo ali, tendo que se atirar, e o Botafogo tem problemas defensivos, né? Sim, sim. Todos os jogos ali deu chances para os adversários. Mas eu imagino que dificilmente o Botafogo vai conseguir fazer um 2-0 cedo. Isso, também. Esse que é o ponto. Pode acontecer? Pode. No futebol pode acontecer de tudo. Mas imagino que seja muito difícil, afinal a LDU ela tem uma defesa muito consistente. É um time que só levou 9 gols do Campeonato Equatoriano em 10 jogos. Então é uma média de gols sofridos abaixo de 1. Né? Então assim, tende a conseguir segurar o Botafogo por mais tempo, né? Exatamente. E mesmo que tome um gol, vai tomar um gol e certamente não vai tomar 2 gols rápido. A tendência não é essa, né? Exato. Fechamos? Fechamos. Ficamos com menos de 2,5 então para esse confronto, né? Cotaçãozinha de 1,87, fazendo aqui agora o recap das nossas dicas, a gente traz essa opção do menos de 2,5 gols, imaginando que vai ser um jogo difícil para o Botafogo, um jogo truncado, a vitória do Fogão não paga muito bem, então menos de 2,5 gols, pagando 1,87, uma odd muito boa, é a pedida para esse confronto. Então é isso, fechamos mais uma edição do Bets do Dia, muito obrigado pela sua audiência, aproveita e curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e também acessa o nosso site tvbet.com, porque lá
vai ter uma infinidade de conteúdos aí para te ajudar nas suas apostas esportivas. Valeu, Matheus, valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.